Boa noite a todos, os meus alunos pessoais e virtuais. Hoje é a noite de Lag BaOmer. Lag BaOmer é o dia mais importante do calendário cabalístico. Por quê? Porque nesse dia, Rabbi Shimon Bar Yochai iniciou a Kabbalah. O que quer dizer ele iniciou? A Kabbalah são os estudos místicos e esotéricos do judaísmo, foram dados por Hashem, mas quem começou a revelar a Kabbalah foi Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou seja, até Rabbi Shimon Bar Yochai escrever o Zohar, que na verdade não foi escrito por ele, mas pelos seus alunos, que Zohar em hebraico vem da palavra leazhir, brilhar. É o brilho do judaísmo, é a luz do judaísmo, porque uma pessoa ela pode cumprir o judaísmo de uma forma seca, de uma forma técnica. Ele tem obediência para Deus, que é muito importante, ele tem respeito para Deus, mas ele não sente nada. A Kabbalah ele vem para nós sentirmos o judaísmo, é a alma de todo o judaísmo, e isso começou a ser revelado na data de hoje, Lag BaOmer. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa luz do judaísmo e a gente falar sobre a Kabbalah da luz. E eu não vou falar sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, apesar que ele é o homem que faleceu na data de hoje, mas eu quero falar sobre um grande amigo do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele também era um grande místico e cabalista, e o nome dele era Rabbi Meir. Alguém aqui já ouviu falar de Rabbi Meir? Até hoje muita gente visita o túmulo do Rabbi Meir, que se encontra na cidade de Tibérias, ou Tiberíades, que é Tvéria, e lá ele está enterrado, e o Rabbi Meir, ele é chamado também de Rabbi Meir Balanês. Rabbi Meir, o dono dos milagres, porque apesar que todos os sábios do Talmud sabiam fazer milagres, o Rabbi Meir Balanês, ele era considerado o mais milagreiro. Então até hoje as pessoas visitam o seu túmulo quando precisam de algum milagre. E como não poderia faltar, nós faremos agora um lechaim especial. Pode mostrar aqui para o pessoal. Olha que caprichado, como você chama? Felipe. O Felipe fez um lechaim caprichado em honra a Lag BaOmer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaroi. Lechaim. Agora vamos continuando. Pessoal, não é uma brincadeira. Rabbi Meir, ele era ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores sábios da época do Talmud. Só para vocês terem um pouquinho de ideia de quem foi esse Rabbi Meir. Se você tem uma frase sem nome, sem título no Talmud, quem é o autor? Rabbi Meir. Isso é na linguagem talmúdica. Tam Mishnah, Rabbi Meir. Quer dizer, de todas as centenas de rabinos que fizeram e construíram o Talmud, o mais óbvio era Rabbi Meir. Esse Rabbi Meir, ele tinha algumas coisas muito interessantes. Por quê? Porque o professor do Rabbi Meir era um homem que se chamava Elisha Ben Avuya. Elisha Ben Avuya é o único caso de um rabino, de um grande rebbe do Talmud, que chutou o pau da barraca. Ele abandonou o judaísmo. E ele, o rebbe do Rabbi Meir, ele era um homem muito sagrado, muito elevado, e belo dia ele resolveu abandonar o judaísmo. Ele não acreditava mais em nada. Vocês têm ideia de como isso é chocante? E vocês estão entendendo? O Rabbi Meir, ele aprendia a Torá com um homem chamado Elisha Ben Avuya. Imagina que teu Rebbe chuta o pau da barraca. Ele fala, alunos, a partir de agora eu não acredito mais em nada. O que você faz? Então, se meu Rebbe não acredita, eu também não acredito. Então, primeira coisa, muita gente abandonou o judaísmo junto com o Rebbe, com o Elisha Ben Avuya. Os outros rabinos que aprendiam Torá dele, abandonaram o professor. Falaram, ele virou um meshigner, ficou maluco, certo? Abandonou o judaísmo, não vamos mais seguir ele. De todos os rabinos, o único que continuou, eu acho essa aqui uma das passagens mais românticas da Torá. Não é românticas de homem e mulher, é de professor e aluno. O único que não abandonou o seu mestre, quem foi? Rabbi Meir. Rabbi Meir continuou aprendendo Torá com o cara que chutou o pau do judaísmo. Você consegue imaginar essa situação? E a Gemara conta que no próprio Shabbat Kodesh, que é proibido andar de cavalo, por exemplo, o Elisha Ben Avuya andava de cavalo e o Rabbi Meir ia correndo atrás dele, perguntando perguntas de Torá. Imagina essa situação. E o professor, depois que eles estavam 1 quilômetro fora da cidade, que não pode passar, você não pode sair 1 quilômetro fora da cidade no Shabat, é uma proibição de Shabat. O Acher, já vamos ver que o Elisha Ben Avuya foi chamado depois de Acher, que Acher significa o outro. Ele vira para o aluno dele, Rabbi Meir, e fala,
Meir, você não pode mais andar. Você que é religioso, eu não sou religioso, eu posso. Imagina o professor dele de Torá. Todos os outros rabinos não entendiam o Rabi Meir. O que você continua estudando Torá com um herege, com uma pessoa que abandonou o judaísmo? E ninguém entendia o Rabi Meir. Diz o Rabi Meir, eu continuo com o meu Rebbe. Ele não era um traidor. Ah, ele ficou mexig, né? Ele abandonou o judaísmo. Tá bom, ele tem seus motivos. Eu aprendo Torá com ele. Diz a Gemara, presta bem atenção, que um dia eles estavam na sinagoga, e quem baixou lá na sinagoga? Ninguém mais, ninguém menos do que Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, o único homem que não morreu. Profeta Elias. Eles estavam um dia na sinagoga, Rabi Meir e os outros rabinos amigos dele, e sabe quem apareceu na sinagoga? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi é o único homem que não morreu. Vocês acham que é o Elvis Presley? Mas foi o Eliyahu Hanavi. Ele subiu com o corpo para o céu. A gente não consegue entender exatamente o que é isso. Ele foi com o corpo para o céu. E ele chegou lá na sinagoga e ele falou. E adivinha que pergunta fizeram para ele? Sabe o que eles perguntaram? O que Deus faz o dia inteiro? É uma boa pergunta, não é? O que Hashem faz o dia inteiro? Responde Eliyahu Hanavi. Boa pergunta. Hashem estuda a Torá que vocês estudam. Tudo que vocês falam aqui na sinagoga, Deus repete lá no céu. Ele gosta das novidades da Torá que vocês inventam aqui embaixo. Ele também fala. Menos de um do Rabi Meir. Do Rabi Meir, Deus não estuda. Por quê? Porque ele sabe de onde o Rabi Meir aprendeu. Do herege. Do cara que chutou o pau. Aí um dos rabinos, que era amigo do Rabi Meir, falou, não! Falou para o Eliyahu Hanavi. Rabi Meir, vou falar em hebraico e depois vou traduzir, porque o Luffy já fala mais ivrit. Matzarimon. O que é Matzarimon? Ele encontrou uma romã, uma fruta bonita. Achaletapri, ele comeu a fruta. Klipatozarak, ele jogou a casca fora. Vocês entenderam? Ele pegou o conteúdo da pessoa, a casca da pessoa não importa. O que ele queria dizer? A Torá do Elisha Ben Avuya, ele aprendeu. A casca dele, aquilo que deixou ele revoltado. Na hora que o Eliyahu Hanavi ouviu isso, sabe o que ele falou? Estou vendo que Deus está estudando agora a Torá do Rabi Meir. Ele mudou de opinião, Hashem mudou de opinião. E Hashem falou, vocês têm razão, pode estudar a Torá com ele. Vamos entender, é tudo muito misteriosa, né, essa história. Vou contar mais algumas coisas para vocês. Esse Elisha Ben Avuya, que era o rabino que chutou o pau, logo que ele abandonou o judaísmo, o que é a primeira coisa que um cara que abandona o judaísmo ele vai fazer? Primeira coisa que o Elisha Ben Avuya ele foi na prostituta mais bonita da cidade. Vocês ficaram com vergonha de falar. Assim está na Gemara. E ele chegou nela, Shabbos, Shabbat, não tem trabalho. Quando ela viu o Rebbe da geração lá, imagina, o Rebbe, falou, o que você está fazendo aqui? Você não pode ser meu cliente. Aí ele arrancou uma flor da terra, que é proibido no Shabbat, é uma proibição da Torá, e deu para ela. E a prostituta falou, Acherhu, é outro. Esse não é o Rebbe, esse não é o Elisha Ben Avuya. O cara está possuído, sabe? É outra pessoa. Os sábios, quando ouviram essa história, começaram a chamar ele de Acher. O nome dele no Talmud parou de ser Elisha Ben Avuya e virou Acher. Acher quer dizer o outro. Ele não é ele é o outro. O Rabi Meir não desistiu, continuou estudando Torá com ele. Agora vamos ver outras coisas interessantes sobre a personalidade do Rabi Meir. Em primeiro lugar, diz o Talmud, que o nome dele verdadeiro não era Meir. Era um apelido. O que quer dizer Meir? Meir quer dizer iluminado. Ele iluminava os olhos dos outros sábios na lei judaica. Qual era o nome verdadeiro dele? Diz o Talmud, Nehorai. Nehorai quer dizer iluminado em aramaico. Depois do Talmud continua, Nehorai. Que o nome verdadeiro não era Nehorai. Nehorai também era um apelido. O nome verdadeiro era Rabi Nehemia. Interessante isso. Ou Rabi Elazar. Mas ele recebeu o apelido de iluminado, porque ele era tão acima do que os outros rabinos. Presta bem atenção. Ele era tão mais profundo do que os outros sábios, que ele era chamado de iluminado.
Rabi Meir, luz. Continua a Guemará e pergunta, sendo assim que o Rabi Meir é o mais inteligente, é o mais iluminado, é o mais sábio, por que a lei judaica, a Halachá, não fica sempre como o Rabi Meir? Muitas vezes o Rabi Meir não tem razão na discussão, quando você pega no Talmud. Por quê? Entenderam a pergunta? Diz a Gemara, uma coisa muito forte. Haverav, os seus colegas da sinagoga, só para você entender, estão falando tudo de grandes rabinos, sadikim, autores do Talmud. Lo amdu al sov da'ato shel Rabi Meir. Eles não conseguiam entender a profundidade do Rabi Meir. Eles não entendiam o que o cara estava falando. Então a Halachá não podia ser como ele, porque para a Halachá ser como ele tem que ter maioria, como que era muito justo a lei judaica. A maioria dos sábios tinham razão. Então como a maioria não entendia Rabi Meir, a lei não era como o Rabi Meir. Aí a Gemara continua. Por que não entendiam? Porque ele chegava na sinagoga, olha que loucura, ele chegava na sinagoga e ele começava a provar pela Torá que o puro era impuro e o impuro era puro. Tudo que os rabinos falavam, ele falava o contrário. E ele provava isso pela Torá. Todo mundo começou a ficar mexendo, né? Falava, esse rabino aqui tá deixando a gente doido. Pessoal, agora vamos tentar entender. Muito estranha, você concorda dessa história? O rabino, que era o mais inteligente de todos, o Talmud conta que o Rebbe dele chutou o pau do judaísmo. Ele continuou seguindo ele. O Eliyahu Hanavi achou que não podia. Ele convenceu o Eliyahu Hanavi. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. O que está escrito lá? Uma boa pergunta. Parece uma pergunta chatinha, mas é uma boa pergunta. O Talmud fala, ele encontrou uma romã, comeu a fruta e jogou a casca. Felipe, fala para mim uma coisa. Quando você vai comer uma banana, primeiro você come a fruta ou primeiro você joga a casca? Joga a casca. Primeiro você joga a casca. Concorda? Para você poder comer a fruta, você tem que tirar a casca. Por que o Talmud falou, ele comeu a fruta, não sei que você vai comer a fruta porque é com a casca. Como dizem as nutricionistas de hoje, que a fruta, que a casca, não é assim, Carol? Tem mais vitaminas, tem mais proteínas, etc. Mas vamos dizer que é uma casca que não dá para comer. Você vai jogar a casca e depois vai comer a fruta, correto? Por que o Talmud falou o contrário? Comeu a fruta e jogou a casca. Daqui a pouco vocês vão entender. Mas antes eu quero falar mais algumas informações. Rabi Meir gostava muito de nomes. Ele olhava o nome de uma pessoa, ele entendia a essência daquela pessoa. Rabi Meir gostava muito de histórias. Ele fazia muitas parábolas, exemplos. Está escrito que ele conseguia para cada conceito da Torá trazer muitos exemplos materiais. Ele gostava de mashalim em hebraico, de trazer parábolas. Quem era esse Rabi Meir? E agora eu vou trazer uma última história sobre Rabi Meir, antes de começar a explicar por que eu estou falando sobre ele hoje, na noite de Lag BaOmer. Presta bem atenção. Qual era o trabalho do Rabi Meir? Sofer, ele era um escriba. Ele escrevia Sefer Torah, ele escrevia Mezuzah, ele escrevia Tefilin, ele escrevia livros judaicos. Diz o Talmud. Betorato, só para vocês se situarem, estamos falando de histórias de 2000 anos atrás, na época do Talmud. Betorato shel Rabi Meir, na Torá do Rabi Meir, lembra que semana passada eu falei sobre a Cabala da moda? Lembra? Estilistas. A gente falou que o primeiro estilista da história foi Hashem, que ele viu que Adão e Eva estavam vestidos com plantinhas, e ele resolveu colocar umas roupas de couro. Como fala couro em hebraico? Or. Or você escreve Ain Vav Reish. Diz o Talmud, na Torá do Rabi Meir, ele mudou uma letra. Em vez de colocar Ain, ele colocou Aleph. O som fica igual, Or. Mas o que é Or com Aleph, quem sabe? Luz. O Rabi Meir falou, as roupas deles não eram de couro. As roupas deles eram de luz. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo do Rabi Meir. O que ele entendeu que os outros rabinos não entenderam? E por isso ele é o mais famoso e o mais importante do Talmud até hoje. Presta bem atenção. Claro que na Torá do Rabi Meir estava Or com Ain. Ele não pode mudar letras da Torá. Diz o Magid de Mezrit, aluno do Baal Shem Tov, discípulo do Baal Shem Tov, grande sábio da Kabbalah. Fala uma coisa maravilhosa. Presta bem atenção. O Rabi Meir, diferente dos outros rabinos, não pegava a lógica da Torá. Ele não pegava apenas a filosofia da Torá.
Ele não pegava apenas a poesia da Torá, a matemática da Torá, a ciência da Torá. Ele pegava a luz da Torá. O que é a luz? A luz é a essência. Ele tinha a Torá não apenas como um livro de ética e moral, como um livro de como se comportar na vida. Isso era a essência da vida dele. Tanto é que eu vou falar mais uma informação importante. Uma das regras de escriba é que você precisava, até hoje é assim, para você escrever um Sefer Torá, você precisa copiar de um outro Sefer Torá. Sabia? O escriba não pode falar, eu sei a Torá de cor. Todos os rabinos sabiam a Torá de cor naquela época. Não podia. Tem que ter certeza que está certo. Pega um livro. Uma vez aconteceu que o Rabi Meir viajou para uma cidade em Purim e não tinha Megilat Esther. Sabe o que ele fez? Escreveu de cabeça uma Megilá. E ele leu. Os rabinos perguntaram, como ele leu? Ele escreveu a Megilá de cabeça. Falaram, é verdade, tem essa alahá, tem essa lei. Mas o Rabi Meir é uma exceção. Porque para ele, as pálpebras dele são Torá. Assim diz o Talmud. Ou seja, não é que ele tinha uma memória boa. Todos os rabinos lá tinham memória boa. Ele era a Torá. É a diferença entre você ter Torá e você ser a Torá. O Rabi Meir tinha uma conexão tão forte com Hashem, que a conexão dele era de outro nível. Isso ele entrava na sinagoga. E quando ele via os rabinos discutindo a lógica da Torá, ele mostrava que o puro é impuro e o impuro é puro. O que quer dizer isso aqui? Nossa. Pela lógica, pessoal, sempre tem dois lados da moeda. Já perceberam isso aqui? Uma pessoa que vive a vida dele só pela lógica, eu posso te convencer que Deus existe, eu posso te convencer que Deus não existe. Eu mesmo, Rabino Dudu. Eu sozinho te consigo te convencer dos dois lados. Eu posso te convencer que a direita tem razão, eu posso te convencer que a esquerda tem razão. Tudo na lógica, pela essência da lógica, sempre tem dois lados. Por quê? Porque cientificamente toda a teoria pode ser refutada. Vocês aprenderam isso aqui na escola? Ou seja, oi? Controvérsia científica. Se uma teoria, Hani, não pode ser refutada, ela não é uma teoria científica. Vocês sabiam disso aqui? Senão é tua fé. É tua fé. A teoria, para ser uma teoria, ela tem que ser refutada. Eu não sei se vocês sabem, até a matemática, eu me lembro que eu tinha um professor na escola que me marcou muito de matemática, que ele virou um dia pra gente e falou o seguinte, quanto é 2 mais 2? Todo mundo falou 4. E o professor David de matemática respondeu pra gente, depende da base. Aí falou, como assim depende da base? O que quer dizer depende da base? Mesmo a matemática mais simples que a gente tem hoje, para quem entende um pouco de matemática, tem a história da matemática, Pitágoras, todos esses, eles têm dogmas matemáticos que eles resolveram axiomas da matemática, que é assim, mas na verdade mesmo 2 mais 2 não necessariamente é 4, depende da base, não vou entrar agora em explicações matemáticas, mas é muito louco, todo mundo da lógica, ele é relativo, ele não é absoluto. Então o que o Rabi Meir queria mostrar? Se todo o teu estudo de Torá é baseado na tua razão, eu posso te provar assim, eu posso te provar assado, sempre dá, da própria Torá. Eu posso extrair da Torá que isso é bom, eu posso extrair da Torá que isso é ruim. Você tem que pegar a essência da Torá. Você tem que pegar a luz da Torá. Aí sim você vai começar a ter certeza de alguma coisa na vida. Sempre você vai ter, entendeu, dois lados da moeda. Tenta começar a perceber a razão, não só sobre Torá, sobre qualquer tema da vida. As pessoas ficam brigando na internet, PT, Lula e não sei o que lá, como se eles são donos da verdade. Meu amigo, você é palmeirense porque você nasceu um palmeirense. Se você nasce corintiano, você vai ficar provando que o Corinthians é melhor. Já perceberam isso aqui na vida? Cada um prova que o time dele é melhor. Para de ter time. Tenta iluminar a tua vida. Tenta ver se tem alguma coisa além dos times e partidos e outras coisas parecidas. Isso era Rabi Meir. Então ele confundia a cabeça das pessoas um pouco. Agora a gente vai entender por que o Rabi Meir comeu a fruta e depois jogou a casca. O que quer dizer isso aqui? O Rabi Meir, quando ele viu que o professor dele, por algum motivo, abandonou o judaísmo, ele não julgou ele. Ele falou, por algum motivo, ele tem cascas. Todo mundo tem cascas na vida. Por que alguém abandona a família? Por que alguém abandona a comunidade? Ficou traumatizado, aconteceu alguma coisa, ficou revoltado. Será que é porque o cara não é bom? Você acha que a essência de todo ser humano é boa? Mas ele tem uma casca que tirou ele. Isso é Aher. Ele não é a mesma pessoa, é outro. Mas eu posso continuar estudando Torá com ele.
E até a casca dele pode virar boa. Então o que o Rabi Meir fez? Ele comia a fruta com a casca, como as nutricionistas gostam. Come a pera com a casca. Ah, por que está escrito ele jogou a casca? Não é que ele jogava a casca da fruta. Klipatozarak. Ele jogou a casca dele. Joga a tua casca fora. Se você jogar a tua casca fora, você vai conseguir olhar para o outro, que na verdade o outro não tem casca. A fruta é boa por inteiro. Isso que quer dizer a Gemara falou. Ahaletapri. Sabe por que ele podia comer a fruta? Sabe por que ele podia aprender do Acher? Klipatozarak. Ele jogou a sua casca fora. Ele não tinha mais casca. Rabi Meir só tinha luz. E é por isso que na Torá dele estava escrito or e não or. Estava escrito luz e não couro. Onde tem roupas, onde tem cortinas, onde tem máscaras, ele não via as máscaras. Ele queria procurar a nekuda, o ponto que tem por trás. Qual é a essência daquela ideia? E quando Eliyahu Hanavi ouviu isso, ele falou, você tem razão. Você revelou de Hashem um nível mais profundo que só um ser humano pode revelar. E o Rabi Meir conseguiu chegar nessa dargá, ele conseguiu chegar nesse nível. E por isso ele estudava a Torá com quem? Com Acher. No para a gente poder entender um pouquinho melhor isso aqui. Agora a gente vai entender por que o Rabi Meir ele faleceu. Nessa semana a gente comemorou o falecimento dele. Eu falo comemorou porque o dia do falecimento de um tzadik, como Rabi Shimon Bar Yochai, é um dia alegre, é um dia elevado porque a alma dele se conectou com a essência de Hashem. O Rabi Meir faleceu no Pesach Sheni. Vocês sabem o que é Pesach Sheni? Presta bem atenção. Pesach Sheni é o único caso que teve recuperação na Torá. Normalmente as mitzvot da Torá, perdeu, certo? Vamos dizer que eu não toquei shofar em Rosh Hashanah. Esqueci. Posso tocar em Purim? Não, já era. Eu não balancei o lulav em Sukkot. Posso agora balançar em Hanukkah? Já era. Eu não coloquei tefilin ontem. Eu posso começar a colocar hoje? Posso, mas o de ontem eu perdi. Os judeus do deserto estavam impuros e eles não conseguiram fazer o sacrifício, a oferenda pascal, o Korban Pesach, que era trazido na véspera do Pesach. Eles foram para Moshe Rabbeinu, foram para Moisés, falaram, Moisés, os judeus chegaram, Moishe, a gente perdeu a mitzvah, a gente quer fazer Pesach. Moshe Rabbeinu falou, já era, meus amigos, vocês perderam a data. Mas presta atenção agora. Foi para Deus, vamos ver o que Deus ia dizer. Hashem falou, repescagem. Quem perdeu o primeiro Pesach, pode fazer o segundo Pesach. Exatamente um mês depois, 14 de Iyar, até hoje a gente costuma comer matzá nesse dia, os judeus tiveram a oportunidade de trazer a mitzvah que eles perderam um mês antes. Agora eu pergunto para vocês, por quê? E o que isso tem a ver com o Rabi Meir, que faleceu justo nessa data? Agora vocês vão entender. Tem várias formas. Presta bem atenção agora que a gente está em Pesach Sheni. Ele faleceu, quer dizer que ele está ligado com essa data. Tem 3 formas de uma pessoa lidar com o passado. E é sobre isso que eu queria chegar agora. E lidar com a vida dele. Tem muita gente que acha que o passado molda ele. Eu sou aquilo que as marcas da vida fizeram comigo. Quem sou eu? Meus traumas de infância, meu pai e minha mãe, minha escola que eu estudei, meus amigos que eu tive, os livros que eu li. Isso sou eu, certo? É uma maneira bem psicanalítica de eu entender a mim mesmo. Foco no foco. Moscate. Segunda forma de eu encarar minha vida. Apaga o passado. Esquece. Esquece quem foi o Dudu até agora. Ficha limpa. Projeto Ficha Limpa. Certo? Nova vida. Nova vida. Abre uma nova página. Isso é mais coaching, né? Coaching que tá nessa moda. Os psicólogos não gostam muito de coaching. Falam, não importa teu passado. Não fica lá remoendo teu passado. Vida nova. Quem é você? Olha a partir de agora. Diz a Toire, diz Rabi Meir, diz o judaísmo. Os dois estão errados. Aquele que acha que o passado moldou ele, só está olhando para o passado. E o presente e o futuro. Aquele que fala... Página limpa, nova página. Ele está esquecendo o passado, quer dizer, o passado não serviu para nada. Você pode começar tudo de novo na hora que você quiser. Diz a Toire uma coisa muito mais profunda. Você pode recuperar o passado. Você pode transformar o teu passado. Mas como? Já foi, certo? O passado já não dá para voltar.
De Volta para o Futuro? Não tem aqueles filmes que mostram caras que viajavam para... Será que é possível? Diz a Toire, presta bem atenção, dá para mudar o passado, isso é tchuvá, Pesach Sheni. É possível o judeu, o ser humano, transformar o passado? Como? O que quer dizer transformar o passado? Se ele conseguir entender que as cascas da vida, que as cascas que nós adquirimos durante a vida, os nomes que nós recebemos, por isso que o Rabi Meir entendia de nomes, os exemplos da vida que passaram por nossas vidas, as histórias da nossa vida, elas nada mais são do que formas que Hashem achou para nos ajudar a encontrar uma luz que somente nós podemos achar. Tudo o que aconteceu na vida, teus erros do passado, os erros que fizeram com você no passado, você acha que é por acaso? Você acha que Deus não sabia? Deus planejou a máquina errado? Por que ele planejaria errado? Olha o tamanho, olha o universo maravilhoso que ele fez. Você acha que ele errou bem com você? Justo com você ele errou. Entenderam a pergunta? Não dá. Meir, ilumina a tua vida. Entenda que cada coisa que aconteceu na tua vida até agora, até mesmo pecados graves, não importa o que a pessoa fez, era por um motivo só. O couro é luz. As roupas da vida, elas são para você poder descobrir uma luz que só você pode revelar. Só você. Mas ninguém pode revelar a luz que você pode revelar, justamente pelas cascas que você tem. E essa era a profissão do Rabi Meir. Qual que era a profissão do Rabi Meir? Ele pegava o couro do animal. O que é um sofer? Sabe o que é o pergaminho? É um couro de animal. E ele transformava isso em luz. Ele falava palavras de Torá. Ele escrevia a Torá em cima do couro. Ele transformava or em or. Ain em Aleph. Ele transformava o couro, casca em luz. E agora eu quero terminar com a seguinte ideia para vocês. E isso é Lag BaOmer, isso é Rabbi Shimon Bar Yochai, isso é Rabi Meir. Pessoal, vocês já pararam para pensar? Hoje a maioria dos jovens, fora da religião, não querem saber dos velhos, não querem saber da antiguidade. Nova era, certo? Nós somos modernos, nós temos tecnologia. Quando o vô vem falar uma coisa, você até tem um pouquinho de paciência com ele, mas você fala, vovó, você não entende nada da vida. Certo? Você não entende. Tem muita gente que despreza o passado. Agora, o judaísmo fala muito do passado, certo? A gente fica toda hora, história da saída do Egito, história do Rabi Akiva, história do Rabi Shimon Bar Yochai. Eu fiquei pensando, 99% do tempo numa yeshiva, numa sinagoga, você está falando do passado. Como isso combina com viver o presente? Entenderam a minha pergunta? Me deu um nó na cabeça. O judaísmo fala para viver o presente, mas o judaísmo só fala do passado. Certo? Outra pergunta para vocês. Presta atenção. Já pensou sobre a vida humana? Que engraçado que é a nossa vida. Por exemplo, você já foi bebê. Certo? Você já foi bebê. O que importa na tua vida hoje que você já foi bebê? Não sei se estou muito brisa porque eu fiz Lechaim, mas eu quero que vocês entendam a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta muito boa. Sério. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Lechaim. Para vocês poderem entender essa pergunta, tem que fazer um Lechaim. Presta atenção. Hashem fez a nossa vida, o ciclo da vida de tal maneira que a gente é bebê, depois tem infância, depois tem pré-adolescência, depois tem adolescência, depois tem juventude, depois você fica adulto, depois você fica velho, depois... Vai com Deus. Vai com Deus. Por que Hashem fez de tal maneira que tem que passar todas essas fases? Você entende que ele planejou isso? Hashem poderia ter feito que o ser humano é igual uma pedra. Por exemplo, você nasce com 20 anos e você morre com 20 anos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Seria mais normal, porque assim, 20 anos, vamos dizer assim, você já tem um pouco de cérebro, concordam? Quem tem 20 anos aqui? Um pouquinho. E agora, por que eu tô falando? Eu sou, por exemplo, professor na escola. Você vai falar com uma criança de 5 anos, né? Aí você começa a ver, fala brincadeira, não sei o que lá. Aí você fala o quê quando ele faz aquela pergunta? Você fala, quando eu tinha 5 anos, eu também pensava assim. Daqui a pouco você vai crescer, você vai... Sabe as mães dos adolescentes? É tudo assim, né? Aquela fase lá... Certo? Em hebraico eles falam tipeshestre, adolescência. O cara é a idade do... O cara se acha o dono mais inteligente do mundo. Depois de uns anos ele vai perceber o quanto bobo ele era naquela época. Mas por que todo mundo tem que passar por isso? Entendeu a minha pergunta? Por que Deus faz uma idade que você se acha um gênio e na verdade você é um idiota? Entendeu a minha pergunta? Hashem errou no plano? É uma boa pergunta, não é, Luffy? Faz direto o cara maduro e aí começa a evoluir a partir do maduro. Para que tem que ter velhinho? Para que tem que ter bebê?
Agora você não entendeu uma coisa que eu quero... Essa é a nekuda que eu queria chegar na aula de hoje, que eu espero que todo mundo consiga entender. Eu estava assistindo um filme, só para trazer uma coisa do mundo moderno. Alguém aqui já assistiu o filme Lucy? Sim. O filme Lucy, assistam quem não assistiu. Lucy é o nome com aquela atriz judia famosa, Scarlett Johansson. Ela toma uma droga que ela consegue usar, ela começa a ficar meio azul. Você viu? Ela toma uma droga azul que ela consegue usar todo o potencial do cérebro. Então tinha um médico lá que explicava que a gente só usa 10% do nosso cérebro. O que aconteceria com o ser humano se ele usasse 20% do cérebro? Se ele usasse 30%. E aí o filme vai evoluindo. Eu achei muito inteligente, acho que, não sei se todo mundo consegue entender esse filme. Mas o que acontece quando ela consegue usar mais do cérebro dela? Não é que ela fica melhor na bolsa de valores. Não é que ela começa a tirar nota melhor na prova. Ela começa a ter uma sensibilidade totalmente diferente. E para mim a cena mais bonita do filme, ela liga para a mãe dela. E ela começa a falar para a mãe dela algo que aconteceu quando ela tinha 1 ano de idade. A mãe dela fala, não, é impossível que você lembra, você tinha 1 ano de idade. Ela falou, mãe, eu estou sentindo cada beijo que você me deu na vida. Imagina que agora você sentisse cada beijo que teu pai e tua mãe... Sabe quando você ia responder feio pro teu pai e pra tua mãe? Nunca. Ela falou pra mãe, eu tô sentindo o gosto do leite que você me amamentou. Eu gostei desse filme, porque eu acho que isso quer dizer inteligência, isso quer dizer sabedoria, isso quer dizer Mashiach, que não vai mais ter roupas. O que quer dizer não vai mais ter roupas? A gente vai conseguir perceber que passado, presente e futuro é uma coisa só. Quem consegue perceber isso? Quem tem luz. Eu vou mostrar para vocês agora cientificamente por quê. Isso é a coisa mais maravilhosa. Qual foi a grande descoberta do nosso querido amigo Albert Einstein? Teoria da relatividade. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que, na verdade, massa é energia. A gente não para pensar, isso aqui não é Kabbalah que eu vou falar agora, isso aqui é pura ciência. Nós, minha roupa, meu corpo, isso é energia transformada em massa. Como você transforma energia em massa? Energia é luz. Massa é físico. Sabe como? Como falam, go slowly. Devagar. Vai devagar. A luz ela é muito rápida. Se você fizer câmera lenta, vira massa. Isso que é massa. A massa é retardado um pouquinho. Eu vou falar o seguinte, é você um pouco mais devagar. Se não vira luz, vira luz. No final do filme a luz se vira luz. Quando ela fica no 100%, ela vira pura informação. Mas o que eu estou querendo dizer? Sai do filme um pouquinho. Eu quero mostrar assim, isso é ciência. Luz é uma velocidade tão grande que você vira energia. Agora, o que acontece na velocidade da luz? E o Einstein provou isso. Não existe tempo. O tempo não passa. Sabe o que quer dizer que não existe tempo? Que o passado está acontecendo agora. O que é Pesach Sheni? Por que você pode recuperar o passado? Porque o passado está acontecendo agora. Em outras palavras, é verdade isso aqui. Você não precisa ver, porque você não é luz. Você não está luz ainda. Mas agora eu vou falar uma coisa física, que vai parecer que eu sou maluco, mas eu vou falar uma coisa física. Está vendo essa lâmpada aqui na sala? A luz que está saindo dela, ela vai na velocidade da luz, ela é luz. Para essa lâmpada, os judeus estão saindo do Egito agora. Vocês estão entendendo? Tenta imaginar uma coisa dessa. Vamos dizer que essa lâmpada tem cabeça, ela está olhando agora o povo judeu saindo do Egito, o mundo sendo criado, o Mashiach chegando. Isso que o Einstein descobriu e provou. Isso aqui é molécula, isso aqui é átomos. Eu não estou falando... Olha como os estudos de Kabbalah, de Rabbi Meir, e os estudos científicos, em outras palavras, existe algum lugar dentro de nós, que é energia, que tudo está acontecendo simultaneamente. Agora você é um bebê, agora você tem 5 anos, agora você é um velhinho. O que quer dizer? Não tem muitos Dudus. Todos eles estão falando a mesma verdade com roupas diferentes. Qual que é a graça de conversar com uma criança de 5 anos? Às vezes tem gente, um dia ele vai crescer. Que um dia ele vai crescer nada? Sabe que é um bom educador? Aquele que entende que a criança de 5 anos está falando uma verdade que tem dentro de você e que você esqueceu. Ele tem uma curiosidade, ele tem um questionamento, ele tem uma pureza. Oi? Ele tem uma inocência que você deveria ter e você tem. Ela está acontecendo em você. Não sei se vocês gostam de ver, hoje em dia tem esses seriados no Netflix do passado, sabe? Que mostra... Estava vendo os alienistas ou vikings. Você começa a ver. Eu gosto muito de ver. Porque eu comecei a me questionar. Aí que me veio esse insight. Eu comecei assim a falar. Por que eu gosto? Quando o filme é bem feito, não é? Sabe o que você começa a ver? Era Nova York de 1890, como era a psicologia naquela época.
Aí eu comecei a ver, eu tive um sentimento que eu falei, claro que eu gosto de ver isso, como a Carol falou, porque isso sou eu. Os jovens não percebem que toda a tecnologia, tudo que aconteceu até hoje, é porque a história humana levou a isso. Então existe dentro de mim o ano de 1800, o ano de 1700, o ano de 1000, o ano de 0. Mas o que eu quero falar para vocês? Olha que loucura. Quem é o nome do rabino que descobriu isso? Luz, Rabi Meir. Você acha que é por acaso? Era a velocidade da luz. Uma pessoa da luz, uma pessoa que vê a luz, não tem camadas. Ele viu que o Acher chutou o pau, daqui a pouco ele vai fazer chuvá, daqui a pouco ele vai voltar. Não fica olhando a pessoa pelo momento que ele está vivendo agora. Não fica olhando uma pessoa, é tão maior a nossa vida hoje, é toda uma história. Mashiach já chegou para algumas pessoas. O futuro também está aqui. O Rebbe falou, abre os olhos que vocês vão ver que Mashiach estão aqui. E é por isso que com isso eu vou finalizar, que está escrito que quando Deus criou a luz no primeiro dia da criação, a primeira criação de Deus foi a luz, era uma luz tão especial que Hashem guardou ela na Torá. E Adão, o primeiro homem, tinha essa luz, e com essa luz ele conseguiu ver até o final dos tempos, assim está escrito. E eu não entendi, o que quer dizer, era uma luz tão forte que ele conseguia ver o futuro? Agora vocês vão entender. Sim, olha como a Torá é sábia. Na velocidade da luz não tem tempo. Na velocidade da luz você, passado, presente e futuro é igual. O que isso importa para a nossa vida agora falando na prática? Pessoal, você pode começar a viver hoje. Mesmo se, eu estou falando para mim mesmo, quem quiser escuta para ele. A gente pode começar a vida hoje. Lag BaOmer 2018. Ah, o meu passado não é importante? Claro que é importante. O teu passado fez você ser quem você é. Amém. As tuas cascas, as tuas camadas, graças a Deus. E é isso que o judaísmo fala. Alguém que esquece o passado está negando o principal da vida dele. Alguém que fala eu sou moldado pelo passado, ele virou museu. Agora, alguém que fala, em outras palavras, o teu passado é real. O que você vai fazer com ele? Ou ele te atrapalha, ou ele te ajuda. Ou ele fica te prendendo a coisas negativas, ou ao contrário. Obrigado, Deus, que você me fez esse passado. Tem que saber agradecer de verdade. Porque isso fez eu ser um ser humano especial, com minhas dificuldades, com meus desafios, com meus testes, que eu posso revelar um tipo de luz que só eu posso revelar, por causa dessas roupas que eu recebi. Come a fruta e joga a casca fora. E aí a gente vai conseguir ver a luz do Rabi Meir, que ele conseguiu ser o mais elevado de todos os sábios da sua geração. E agora eu vou finalizar de verdade dizendo por que Rabi Meir. Sabe quem que era Rabi Meir? Da onde surgiu Rabi Meir? Rabi Meir era o neto de um homem que se converteu para o judaísmo. Ele não tinha ascendência judaica. Rabi Meir, que foi o maior sábio do Talmud, ele foi neto de Nero César. Nero César foi um imperador romano que foi tentar, que tacou fogo em Jerusalém, e depois, não, em Roma, mas ele foi tentar destruir Jerusalém e ele acabou se convertendo, foi um dos, tiveram vários Césars, que era o nome do imperador romano, converteu para o judaísmo. Ele era romano. Da onde vêm os romanos? Esav. Quem era Esaú? Esav, aquele irmão do Yaakov, que eu já dei uma aula para vocês sobre ele, que ele era aquele irmão ovelha negra, ele era aquele irmão que saiu para o mau caminho, ele era campestre, ele não gostava de estudar a Torá. Diz a Kabbalah, ele tinha uma alma mais elevada do que Yaakov, mas ela não foi canalizada para o bem. Precisou vir muitas e muitas e muitas gerações depois, um descendente dele que foi Rabi Meir, e conseguiu mostrar que o Esav valeu a pena, que na verdade a energia daquela pessoa do lado negativo, ela podia ser canalizada para o lado positivo, e por isso que Rabi Meir conseguiu mostrar para todos os Chachamim qual é a luz verdadeira do judaísmo. Pessoal, então essa que é a lição de Lag BaOmer. Vamos fazer uma fogueira agora lá embaixo, a gente tem que ver a luz, por isso que faz fogueira, para a gente conseguir se conectar não apenas com a racionalidade do judaísmo, mas com a essência e com a luz que faz a gente vibrar e ficar quente com o nosso judaísmo. Obrigado a todos. Koyach.